Salve simpatia, galera, esse é o Rio das Podcasts, eu sou a Fabi e hoje eu vou conversar com essa gigante da canoa havaiana, Fernanda Henriques, minha amiga querida do Clube amiga, Trópicas. Honra prazer, nossa, viu? Máxima, honra máxima. Antes, deixa eu falar do nosso apoiador, que é o Se Pavolar, esse canal de arte, cultura, lazer, daqui de Rio das Ostras. Então você que quer saber um pouco mais da cidade, o que está rolando aí na nossa cena cultural, é só entrar lá, @Cipavolar. Inclusive, você pode fazer a agenda do seu estabelecimento também, de forma gratuita, gente. Entra lá e conhece mais, beleza? Fernanda, que prazer inenarrável ter você aqui. Que linda! Nossa, uma amiga, prazer é meu. Brasileira de canoa. É, verdade. E é de Rildas. E é de Rildas. Tô metida. eu e Rildas inteira, né? Ai, amiga, foi. Ai, me fala aqui, você já iniciou esse ano ganhando, trazendo pra gente aqui pra Rio das Ostras esse brasileiro de canoa havaiana. Em qual categoria? Estreante. Estreante. Já estreou assim, né, Já querida? estreiei já brilhando. Já Estreiei, não estreiei Brasil. sozinha, né? A gente estreia no coletivo. Sim. E foi em Ilhabela, né? Foi em Ilhabela. Caraca, e como é que foi isso, Fernandinha? Nossa, amiga, Como é que foi essa preparação e tal? Foi muito bacana, assim, eu sempre remei, né, já tem quase 10 anos que eu remo, só que sempre foi muito aqui por Rio das Ostras, fomentando o esporte, fazendo cada vez mais as pessoas conhecerem esse esporte, mas sempre tive desejo de competir, de me desafiar. E aí, no ano passado, a gente já competi algumas vezes com o Caiçaras, né, antes eu remava com eles, já trabalhei com o Caiçara há 8 anos, tenho um amor e um carinho enorme por aquela base. É uma extensão, assim, de mim, um pouquinho, eu falo. É o útero da canoa havaiana, o útero, de Rio das Ostras, o útero, é o assim. Caiçaras mesmo. E aí, lá a gente sempre, Ailton sempre gostou muito de travessia, de prova longa, né? E eu também sempre adorei prova assim. Só que de uns tempos pra cá, a gente vai crescendo, vai evoluindo, as prioridades vão mudando, os quereres também. E ano passado, eu comecei a remar com a Daione, ela é minha treinadora. Então, Daione Rossi, da escola Daione Rossi de Cabo Frio, isso aí. E eu comecei a remar com ela. Beijo, linda. Bruta. Muito Nossa, braba. Ela é. E aí eu comecei toda segunda a treinar com ela. Até hoje eu vou, toda segunda-feira. E ela faz as escalações, né? Ela tem os times dela, ela tem os horários mais específicos já pra galera que já compete. E ela faz isso de uma forma incrível. E ela vai montando ali os times dentro das pessoas que estão ali remando. E aí a preparação, quando eu fui escalada, fiquei muito feliz. Nossa, fiquei muito feliz, porque assim, Daione Rossi, né? Não é Daione Rossi, amor. Não é uma mensagem no WhatsApp. Assim. Você vai competir, você quer competir comigo? Pulei de alegria, fiquei super feliz, até porque acho que é muita confirmação do nosso trabalho, né? De tudo que a gente está fazendo. Então, eu sempre sonhei, eu até contei isso pra ela, eu sempre ficava muitos anos, caramba, ainda quero remar um dia com ela, poxa, ainda quero remar na escola dela. Caraca, quero fazer clínica dela. Tanto que eu já fiz algumas clínicas dela, então, assim, sou muito fã. E ela é uma pessoa muito técnica, uma mulher super inteligente, educadora física, dá aula em academia, professora de yoga. Então, assim, ela é uma mulher que conhece muito, né? Tanto conhecimento acadêmico mesmo, conhecimento empírico, né, que é aquele que a gente vai absorvendo, ela domina. Então, assim, ela conseguiu montar uma equipe que estava alinhada, que estava entrosada. Não que, né, que o mais importante não é todas remarem bem, é todas se darem bem, se unirem. É verdade. Esporte coletivo tem isso, né? Tem que ter sintonia. Tem que ter essa sintonia. Então, a gente se abraçou muito, foram 6 mulheres incríveis, que eu tenho o maior amor, maior carinho. As meninas viraram amigas, né? Então, acho que é isso aí, ela sabe fazer muito bem. Então, ela fez vários tipos de treino com a gente, treinou muito bem. A gente conseguiu aí levar essa vitória aí, que não é mérito nosso, né? É mérito de todas nós, em conjunto com ela. Aliás, nosso, não só da equipe, eu digo com ela, né? Em parceria aí, porque ela realmente nos guiou aí para essa vitória muito bem. Foram quantos km? Foram 10 km. 10 km. Ilhabela é lindo, né? Nossa. Ai, gente, que lugar, né? Ilhabela é lindo, 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 lindo. Eu amo remar no mar, gente. Por mais eventos no mar.
Qualquer lugar, por favor, me Por dá uma favor. asinha aí pra eu filmar. Isso Mostra aí. a sua medalha pra gente. A medalha do brasileiro é essa maravilhosa. linda, linda, linda. Olha que coisa mais É linda essa medalha. gente. Tá aqui, campeã brasileira de VAL C6 estreante feminina. É nossa! É linda, essa aqui é xodózinho. Essa aqui é orgulho. De Rildas. De Rildas. Nossa, cara. Aqui em Rio das Ostras a gente tem muitos clubes, né? Sim. Atualmente nós temos Trópicas, você, Caiçaras... Ilha Grande, Ostras. Tem o Nasca. E Nasca. tem o Frankenvaá também, que é ali do filho da Isabel, da natação. Sim. Olha, passarinhos lindos. Uhum. Esse que é o bom de gravar do lado de fora, né? É lindo, né? Aqui fica cheio de passarinho. 6 clubes. Cresceu muito, né? Cara, você falou que rema já há quase 10 anos, né? E quando você começou, já tinham esses clubes, não, né? Só tinha, se eu não me engano, começou o Caiçara e o Ostra, assim, bem próximo, assim, um do outro. São Então eram os 2 clubes. clubes. Olha em 10 anos como é que a canoa cresceu. Muito, demais. Socorro, que beleza. Agora ela deu um boom mesmo. Eu sinto que de uns anos pra cá deu um boom bem grande. Caraca, então vou aproveitar, já que a gente tá falando daqui da região, e falar da Copa 30 Réis. Sim. Que foi atualmente, né, esse final de semana agora, quando chegar para vocês não vai ter sido nesse final de semana agora. Mas foi agora, dia 24 e 25 de maio, com, pela primeira vez, todos os clubes da cidade reunidos num objetivo só, que é de fomentar a canoa. Sim. Cara, como é que foi? Esses bastidores amiga, aí. Foi muito bacana, né? Assim, a gente sabe que a vida de adulto, às vezes a gente requer fazer escolhas, né? Então, né, todos nós já remamos juntos em algum momento. Todos esses 6 capitães já remaram juntos em algum clube. E eles foram saindo, construindo seus próprios caminhos, né? Querendo realizar seus próprios sonhos. E tudo tem um tempo também para acontecer. Eu acho que hoje todos nós estamos muito mais maduros, muito mais... entendendo mais, né, de tudo. Ailton é um cara super experiente no mar, Rafa também, surfista, né, já antes da canoa ele já era do mar, então muitas pessoas aí muito experientes, então a gente se uniu e foi uma coisa despretensiosa, assim, não foi algo que a gente estava premeditando há muito tempo. A gente ia ter uma competição aqui na cidade, que é um evento muito bacana aqui da cidade, que seria o 2º ano desse evento, que é o Eco Games, que é um festival de esportes, são vários esportes, e a canoa esse ano iria entrar no calendário de esporte deles, só que infelizmente, por questões de data, né, eles não conseguiram realizar o evento, e como todos os clubes aqui de Rio das Ostras já estavam se preparando, já estavam treinando, nós um dia ali conversando, cara, vamos fazer o nosso? Vamos fazer uma copinha só interna, uma Copa do Interclubes? Vamos! E o Ailton é um cara, né, que, cara, o Ailton é o promoter, ele sabe fazer festa, ele tem muita coisa pra fazer festa e pra fazer evento, e aí ele super topou também, que é um cara muito agregador, muito acolhedor, até vale ressaltar que ele foi convidado para participar do Eco Games, só que ele ligou para todos os capitães e criou um grupo pra gente fazer o Eco Games junto, né, que é a parte da canoa havaiana, tá? Não o evento em si, mas a parte da canoa havaiana, nós nos unimos, assim, foi através dele que teve essa visão aí de nos unirmos, que é muito bonito. Aí eu tenho uma pessoa muito agregadora. Melhorzinho que nós temos. Ele é muito bacana. E aí, assim, através disso, a gente se uniu, e fomos conversar. A gente teve uma semana para organizar esse evento. A gente foi 7h30, 8 horas da noite conversar com o Márcio. Tivemos uma reunião, foi quando ele abraçou também. Secretário de Esporte, que é um cara muito bacana, que apoia muito o esporte aqui na nossa cidade, está desenvolvendo um trabalho bem legal e está de portas abertas para a canoa. E ele, ajudou com ambulância, bote de apoio da Defesa Civil, tendas, ajudou a gente com um monte de coisa, assim. Então, e o evento, em uma semana, a gente conseguiu proporcionar um evento de qualidade, com respeito aos atletas, acolhendo os atletas de uma forma saudável, carinhosa. Quase 200 atletas. A gente, em uma semana, conseguiu comprar camisa, blusa, né? Então, os atletas pagaram R$120 e lá eles se depararam com uma estrutura muito bacana, muito organizada, com backdrop, com área para os atletas, só para quem estava com pulseira, com frutas, com
Laticínios entrou junto com os pães, Hortifruti com as frutas, Sport Zone, Casa do Construtor, da nossa Fran, remadora também. Então, assim, as pessoas agregaram em uma semana, chegaram junto, abraçaram a causa e a gente, junto com essa equipe toda, conseguiu fazer um evento lindo. Foi mesmo. E todo mundo saiu muito feliz, satisfeito, parabéns pelo acolhimento, porque é isso, nós somos os anfitriões, né? Então, quando a gente recebe alguém de fora, quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente quer receber da melhor forma possível. E a gente tem que levar isso pra vida, né? E a gente conseguiu fazer isso, foi lindo. Foi do caralho. Foi do caralho mesmo. Porque, cara, quando eu vi a foto depois do drone, daquela roda que se formou, todo mundo de mão dada, aquela roda todas de as energia, canoas, né? assim. Cara, eu falei, gente... Aquilo não tem preço, né? É uma troca de energia incrível. Não tem. E isso traz um poder pra gente, pessoal também, né? E coletivo muito grande. E o mais legal é que, assim, a gente sabe que existe rivalidade em todos os esportes quando você está competindo. Sim. Mas sim. acabou a competição, é todo mundo amigo. Todo mundo amigo. Né? Todo mundo vai no amarelinho tomar uma cerveja. Todo mundo vai lá tomar uma cerveja. Inclusive fomos mesmo. Inclusive fomos, né? Lógico. Fechamos o amarelinho. Lugar de cria, né? Lugar de cria. Tem que agregar os cria. Isso aí. Então, assim, eu achei que, cara, tem que ser o primeiro de muitos. A ideia é essa, assim, é o que eu te falei, é uma união pensando num propósito muito maior lá na frente, né? Até porque a gente precisa, vai ser bom para todos nós, né? Independentemente, vai ser bom para todos nós, vai ser bom para os nossos atletas, a gente vai poder proporcionar, a ideia é proporcionar coisas melhores para os nossos atletas e para nossa cidade. Eventos bacanas, a gente tem uma raia linda, linda, assim, Búzios é lindo também, Cabo Frio incrível. Mas Rio das Ostras também tem uma raia maravilhosa, a gente tem diversas condições, tem uma área mais abrigada, tem uma área que é com mais aderência, né, e do vento ali, mas que dá para ser usada muito bem, uma água bonita, uma água clara, nossa, que é lindo. Rio das, né? Precisa Rio das ser mais usada, né, assim. Em prol de coisas maravilhosas. Em prol de coisas incríveis. E o esporte é o que tem que ser, né? É. Conta um pouquinho pra gente da história da canoa polinésia. A canoa polinésia, ela veio do Triângulo Polinésio, que faz parte de um conjunto de ilhas, inclusive o Havaí, por isso que tem gente que fala canoa havaiana e tem gente que fala canoa polinésia. Eu optei por abranger de uma forma geral, então o Trópicas é Escola de Canoa Polinésia, que abrange todo esse conjunto de ilhas. Esses povos são povos originários do mar e da mata, né, porque as ilhas têm muito mar e mata também. Então, são povos que se eu não me engano, há registros, eu posso estar enganada, tá, gente? Porque, né, não dá pra lembrar de tudo. Mas, se eu não me engano, tem registros de 4.000 anos atrás. Então, caraca, assim, maluco! É muito tempo que esse esporte não era um esporte, era um meio de locomoção, do qual eles tinham muito respeito, porque eles tiravam os troncos da árvore, da terra. Então, isso tudo tinha uma coisa muito espiritual envolvida. A canoa, ela é muito espiritual, muito. Acho que basta você ter olhos para querer enxergar que aquilo ali é muito espiritual, porque é. Então, por isso que a gente fala, conecta, deixa tudo lá fora, vem para cá. Então, tudo tinha um significado para eles. Os chefes das tribos, os kahunas, eles iam fazer esse caminho dentro da mata, esse processo de achar um tronco ideal. O tronco, ele não podia ter nenhum pássaro bicando, porque isso era um sinal de que ele estava podre por dentro. Então, a hora que ele escolhia um tronco, era uma festa, a comunidade toda se envolvia, eles desciam aquele tronco para o halau, que era onde eles faziam as festas e as canoas, fabricavam as canoas, e ali entrava um processo ali de meses, né, para entalhar, que fala? Sei lá, eu esqueci o nome, mas eu acho que é, gente. E aquele trabalho ali na madeira. Manual, lindo. E, nossa, eles faziam canoas, gente, que levavam muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é? Nossa, era uma coisa absurda o que eles conseguiam fazer. Cara, eu não imagino. O filme da Moana é aquilo ali. É aquelas canoas, gente. Amiga, aquilo é muito surreal pra época que era. Eles navegarem através das estrelas, né? De muita sensibilidade, a extrema sensibilidade de conexão com o que fez a gente, né? Que a natureza é o que nos rege, a nossa mãe. A galera remava na tora. Na tora, literalmente. Porque hoje as canoas são super leves. São confortáveis, sim, são de fibra. Né?
Então, olha, caraca, não me É uma evolução vejo. incrível, né? Vamos assim, lá pra dar uma eles remadinha na tora? Bora. Ainda existe Cacete! bastante embarcações lá de madeira. E assim, é uma história bonita, né? Pra eles a canoa era ela que levava eles pra desbravar, né? Então eles não... ninguém entra de chinelo dentro da canoa. Eles têm muito ato de respeito, né, por uma embarcação. A canoa é uma mãe, pra mim. É uma mãe, ela te ensina muito. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar de carinho. E até por propagar esse esporte, em respeito a essa propagação, a gente pegou, né, esse esporte, veio pra cá tem quase 30 anos, e é apropriação, eu esqueci o nome agora, até para tomar cuidado com essa apropriação de forma errada, eu acredito muito no poder das tradições. É um esporte com tradição, com hierarquia de quem está na água há mais tempo, né? Então acho que isso é importante ser respeitado, porque é muita sensibilidade assim de desenvolvimento para eles. Assim, tem até registro de pessoas que foram para o Havaí, amigas, a Amber, que é a nossa gringa remadora aqui de Rio das Ostras também. Brabíssima. Brabíssima, rema muito, 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 muito. Assim, sinceramente, aqui em Rio das Ostras, de Vou ali ganhar individual, uma medalhinha. de individual não Vou lhe tem trazer uma igual. Vou E trazer ela ela falou aqui. que ela traga, amiga, porque vai ter muita Trazer. história boa pra contar, tem muito conhecimento também. E ela, assim, ela trouxe algumas coisas, histórias lá do Havaí, né, que eles botam colares de flores em volta das canoas, que eles não arrastam canoa, que eles botam frutas aos pés da canoa. Então tem toda essa questão de respeito muito grande, que é muito bonito, mesmo. é um amuleto da sorte. Então como que você não vai cuidar bem de uma canoa, né? Como que você vai tratar ela de qualquer forma? Então, isso é muito bonito. A história polinésia é muito bonita. Eles vieram para Rapa Nui, que é na Ilha de Páscoa. É longe demais. Eles andaram muito, amiga. Eles andaram, eu acho que tem registro de 4.000, 3.000 quilômetros. Caraca! Tem registros, assim, absurdos, né? Assim, eu não entendo muito da história, mas, se eu não me engano, eles andaram muito, amiga. Muito. No meio do mar, assim, do oceano, desbravando. E a gente fica numa felizinho época que você não tem nada, né? Ali, 8 kmzinho. 10. Com certeza. E eles na tora. E eles na tora remando, mais de 1.000 quilômetros. Muito mais. Cacete, que galera Por isso que brava, existem essas bicho. expedições, né? Tem tanta gente que fica instigado por essas expedições, de fazer o litoral do Brasil. Tem até uma menina de São Paulo que tá fazendo, que eu esqueci o nome dela agora, Raíssa, que ela tá vindo lá de cima, lá do norte. Caramba! Lá do norte, ela remou, amiga, ela remou tudo quanto é lugar do norte. Agora eu não lembro, ela tá... Não sei se ela já chegou na Bahia. Eu acho que é de OC4. De OC4? Eu acho que é de OC4, se eu não me engano. Ela levou a canoa dela. Então, assim, isso instiga, né? E é incrível você viver uma experiência dessa. Nossa! Cara, a quantidade de adversidades que você deve pegar no mar fazendo expedições, igual a galera que veleja, enfim, né? Que pega tempestade, pega ondulação sinistra. Cara, nem imagino. Ainda mais no OC4. Bota numa proporção assim de marzão mesmo, tu nem aparece, cara. Amiga, é incrível. A canoa é poderosa demais, assim. E muda a vida das pessoas, muda. Explica um pouco dessa diferença entre as canoas, como é que funciona a canoa, o que é, diferença de OC1, OC2, OC4, OC6, V1. As individuais são OC1, V1, OC2, são as canoas individuais, né? A OC1 é só uma pessoa, a V1 é uma pessoa, a OC2 são 2 pessoas, a V3 são 3 pessoas, a OC4 são 4 pessoas e a OC6, né, que são 6 pessoas. Só que tem algumas diferenças nos shapes, né? A V6, ela tem um shape mais enviesado, um shape mais velocidade, ela tem um cockpit. Cada remador fica no seu cockpit, por isso é V. Então, é uma canoa de velocidade, uma canoa muito bacana de andar. A V6 já é uma canoa... OC6. Desculpa, a OC6 é uma canoa que não tem cockpit, só tem a canoa e os bancos. Cada banco tem 1 metro de distância de cada um, né? É uma canoa que tem um shape diferente. A única coisa que muda é o shape, né? E acaba que muda também a questão da velocidade. A V6 ela anda mais, mas porém para fazer curva ela é bem desafiadora. A OC6 na curva ela responde mais rápido.
Justamente por não ter o V, não talvez, tem tanto arrasto, né? A V, ela senta mais na água, então quando você vai fazer uma curva, o atrito da água na canoa é bem maior, né? Então, assim, em vez de assim, né? Sim. E a OC4 usa o quê? Pra surfar? Tem a OC4 Surf, que é a que o Ailton tem ali, a 30 réis, que é até o nome da nossa copinha. E tem a OC4 normal. A OC4 Surf é pra surfar mesmo. E ela é uma canoa bem arisca, mas é pra descer onda mesmo, muito legal. Muito bacana. Porque aquele negócio do lado que tem... Gente, tô falando do jeito que as pessoas sempre perguntam, né? As pessoas que Fabi, o que é aquele negócio do lado que tem? É o flutuador, né? Que é a ama, que fica paralela à canoa. A ama e os iacos. A canoa, ela é um esporte coletivo e é responsabilidade de todos, não só dos donos de clube, de cuidar da canoa, de amarrar as canoas para sairmos para as aulas. Então a gente tem... Dentro de 1h e 10 de aula, a gente monta a canoa, todo mundo participa, todo mundo tem suas funções, amarra, desamarra. Então, a ama, né, ela é acoplada na canoa antes da gente ir para a água. Né? Então, a ama é ela que dá o suporte, ela que faz a canoa ficar estável, né? Ela que faz a canoa flutuar. Ela que dá o equilíbrio, Ela que dá o equilíbrio, aquela isso parte aí. do anexo ali é o equilíbrio dela. Isso aí. Senão ia ser muito estreita e... e ela ia ficar virando, exatamente. Exatamente isso. Nossa, cara, muito bacana, é um esporte muito bacana, né? Muito incrível, assim. Eu falo que é um poder de transformação muito grande, porque a gente tem a vida super corrida, o mundo força a gente e bota a gente a entrar nessa máquina, né, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. A gente não, às vezes, quantas pessoas vão trabalhar de manhã e nem param para olhar o mar, o céu, respirar, se conectar. E é isso que dá combustível pra gente viver, né, pra gente seguir a vida. Então, quando a gente vive uma vida totalmente desconectada disso, né, como que a gente vai querer receber o que tá vindo se a gente não tá nem se conectando? Se a gente tá totalmente perdido, né, assim, dessa interação com a natureza. Então... É muito privilégio, né? A gente acordar amiga, de manhã. Muito privilégio. E curtir um diazão, já dar aquela remada, porque na maioria das vezes o tempo tá bonito, né? O céu azul, aquele marzão. Enquanto um monte de gente ainda está no ponto de ônibus, ou então ainda está dentro da condução para ir trabalhar, que é a realidade da maioria dos brasileiros. Claro, né, gente? Né? A gente também trabalha, né? A gente também tem Então, assim, a gente tem muito privilégio. Tem a galera, né, cara? A galera braba de 4,50. Tem a galera de 4,50. Que não sou eu. Mas pode ser, quem sabe? Nunca será, né, amiga? O olho nem abre. 4,50 tem que estar lá. Não é acordar 4,50. É só pra quem é muito bravo. E aí, quando dá 8 horas, a pessoa já tá no trabalho. Mas, nossa, gente, não dá pra mim, não. Nossa, 4,50 pra mim é o melhor horário. É lindo. Não, a galera briga, gente, pra remar 4,50. 4,50 é lindo. Nossa. Ah, vocês não são normais, não. Amiga, a gente não é normal. Não é, gente. Não é normal mesmo. Não, cadê minha vaga pra 4,50? Dá briga, dá treta. Socorro. Dá treta, vai, isso aí. Treta vá. Treta vá. Mas, cara, é um horário muito privilegiado por causa das condições, né? O mar tá sempre coladinho. O mar tá mais colado, o vento, dependendo, né, da época do ano, tá mais tranquilo também. E fora que a gente vê, gente, o dia amanhecendo, a gente sai no escuro, e daqui a pouco aquele mix de cores, aquela cartela infinita de cor no céu que... Porra, tu fica, caraca, puta que pariu, que coisa linda, Deus, obrigada. Obrigada, Deus, por eu estar aqui. Não tem como. 4,50 é uma turma lá no Trópicas não é de competidor, é de performance. Né? Então, são treinos um pouquinho, é uma turma de 1h30, é uma turma que vai um pouquinho mais, e a gente passa muita técnica e muito trabalho de mudar as nuances mesmo de estímulo, trabalhar essas nuances de estímulo. Descanso parado, descanso ativo, largada, relargada depois de boia. A gente tem um treino um pouquinho mais específico do que os alunos do recreativo, tá? Mas a gente, não, sem negligenciar o recreativo, tá? Só porque tem pessoas que querem mais, querem estar com
mais preparo para uma quer competição. saber mais a técnica mesmo, Quer né? saber aprofundar um pouco mais a técnica. Não que eu não fale a técnica, lógico que a gente fala técnica, lógico que eu passo treino pra galera do recreativo, mas é menor, né? A galera gosta de parar, tirar uma foto, dar um mergulho, conversar, resenhar, isso também é muito importante, contemplar, isso também é muito importante. E aí tem as funções de quem rema, né? Dos bancos. Sim. Aí explica um pouco pra gente essa dinâmica. Eu acho que não existe um certo e errado, existe, né, uma linguagem aí geral, né, do pouco tempo que eu tenho de experiência, voga e contra-voga, banco de ritmo. É o primeiro e segundo banco, né? Voga e contra-voga. Voga e contra-voga, porque o contra-voga, ele é o voga da esteira do lado oposto. Então, por isso que ele é tão importante também. Ele é muito importante. Então, voga contra voga, banco que dita o ritmo, que imprime o ritmo ali pra galera pegar. Os motores que estão no quadro, que estão no meio da canoa, é o coração da canoa, é onde eles têm que dar a raça, dar o sangue. Eles fazem um trabalho de defender, o banco 4 defende a canoa num possível rule, porque ele está mais próximo do iaco, então ele consegue jogar o corpo. O rule é quando a canoa vira. Quando a canoa vira. Então, assim, o motor, ele tem um papel fundamental também, porque ele tá mais assentado na água, o remo dele consegue entrar mais, a pata cheia, tá grandona lá embaixo, então ele consegue fazer esse trabalho com mais eficiência. Muitas vezes no voga, você que vai no voga, você sabe, você rema no ar, você rema e não consegue completar a sua remada, assim, você não consegue encaixar a tua pá toda na água, dependendo da ondulação, dependendo do ritmo, enfim. Então, é importante essa conexão dos motores com a canoa, porque é o coração, a propulsão tá toda ali. É o terceiro e quarto banco. Terceiro e quarto banco. E banco eles é que ditam a troca do lado. Eles que fazem o comando da troca. De remar. Isso aí. Que às vezes é de quanto para cada lado? Depende da circunstância também. Tem largada e cada time tem a sua estratégia. Tem gente que prefere trocar com menos, tem gente que prefere trocar com mais. Lá no Trópicas, eu acredito que trocar com mais é mais eficiente do que trocar com menos. Com mais você diz quanto, assim? Mais de 12? Mais de 12, quase 20. Quase mesmo? 20. As 5 primeiras bem arrastada, e aí o restante a gente dá uma pipocada, né? Uma picada na remada, pra ela ter aí a gente já não imprime tanta força. O tempo todo do mesmo lado, aí quando dá o comando, troca o lado. Isso aí. Esse comando de até 20. Isso. Até 20 remadas. É quase 20, amiga. Deve ser por aí em torno de quase 20 remadas. Mas tem gente que troca em menos, tem gente que também larga em 12, que é o contagem padrão aí. A maioria dos clubes contam em 12. Então, isso depende muito. Por exemplo, se a gente tiver numa área com bastante ondulação, onde a ama está exposta, o motor, ele nunca pode trocar ao lado sem ele observar a ondulação que está vindo, né? O motor experiente, ele tem que estar ligado. Até porque ele consegue controlar a canoa para ela não virar. Ele que está ali, que consegue defender. Não só ele, né? A canoa inteira. Mas eu digo assim, pelo lugar que ele está num lugar mais privilegiado, vamos dizer assim, para ele conseguir fazer esse controle, né? Essa segurança da canoa não virar. Então, assim, ele tem que sempre estar de olho. Opa, não vou trocar agora, vou esperar a ondulação passar para eu trocar. Então, assim, depende muito da situação. Só para eu entender uma coisa, eu tenho uma OC2, né? Que é a canoa de 2 pessoas. Uma vez eu peguei um vento muito sinistro, foda. E aí eu percebi que, assim, a gente tem que remar mais para poder sair mais do lugar, né? Porque se você parar, ela volta. E aí eu percebi que, assim, eu tava remando com 12, tava trocando com 12. Só que, cara, eu tava cansando muito o ombro. Aí eu diminuí para 6. Remava 6 de um lado, dava o comando, remava 6 do outro. Eu fiz certo? Eu fiz uma merda? Não, amiga. Eu acredito que você tem que botar a remada de uma forma confortável. Só tava você e mais alguém, né? Tava aí meu namorado. A OC2 é uma canoa, que é aquilo. O remador, ele precisa se carregar e se carregar e se manter sozinho. Por isso que é tão importante a gente remar de individual, né? A gente nos desafiarmos, porque se a gente se sustenta, se a gente anda bem de individual,
Imagina a gente andando com 6 remadores que andam bem de individual numa OC6. Vai andar muito a canoa. Vai andar muita canoa. Entendeu? Então, assim, com o tempo, cada vez vocês praticando mais, eu acho que vai aumentar essa contagem. Mas não é errado. Vai aumentar essa contagem. Você cada vez treinando mais, você vai conseguir aguentar mais. Porque, na verdade, eu não tô acostumada com remadas de longas distâncias o tempo inteiro, né? Foi, assim, a gente remou nesse dia, foram 30 km. Mas a gente foi numa condição muito favorável, muito. Uhum. E aí, quando a gente chegou no ponto para voltar, a condição virou completamente. O vento virou, a ondulação entrou, a gente pegou um vento contra do cacete. Então, assim, a gente não estava preparado, sabe, para essa coisa, para essa transição. Né? Sabe? Porque se a gente vai já com o tempo uma merda, a gente já se condiciona e vai. Ah, caraca, cara, eu cansei muito, tá? Eu acho que tem muitos fatores, assim, por isso que é tão importante a gente focar na técnica da remada. Porque força... Não é, sem técnica, amiga. Não dá. Não vai fluir. Você pode ser um cavalo. Mas você vai remar sozinho na canoa? Não vai. Não vai. Por isso que é tão importante a técnica, focar na técnica, na sua postura, né? Então a canoa, quem tá no voga, sente muito tudo, né? Tem essa sensibilidade. Sente tudo. Se a pessoa trocou a perna diferente, se a pessoa chegou pro lado, lá na frente, você sente tudo. Você sabe quem tá chutando a canoa, que é aquele movimento de... Só que tem gente que chuta de forma errada. Que aí o que faz? A canoa fica caturrando, ela vai indo pra baixo, ao invés de... Em vez de deslizar, ela fica quicando. Então, assim, como são 6, tudo tem que ser muito combinado e sincronizado, porque senão qualquer coisa que a gente faz diferente interfere. Então, a canoa é muita postura, né? Tronco, muito em posição de start o tempo inteiro. Core ativado, lombar ativada, até porque a gente está no mar e a nossa lombar, ela fica, né? Então, assim, a gente tem que estar com a nossa lombar, o nosso core bem ativado para proteger mesmo a nossa lombar. Então, sempre, sabe, trabalhar é uma dança, o ombro, por isso que eu falo, gira primeiro antes de afundar a pá. Então, você gira, depois você entra. Você gira, depois você entra. Quando vai trocar, a troca também é fluida, Teu pé sobe, um pé desce, não tem essa coisa de muitos movimentos bruscos e mecânicos. É uma dança. Mas isso leva tempo para pegar. É verdade. Leva tempo, visualização mental, você ficar ali estudando, pensando, você se movimentando. Você em casa também pega o cabo da vassoura e também faz esse movimento mental, né? Treina sua mente para esse momento. Porque até hoje eu me policio muito, porque quando eu vou ver, eu tô... Sabe, a postura não, e opa, não, peraí. E é isso que faz eu aguentar. A respiração, né? E a respiração é muito importantíssima. Beleza, aí continuando, banco 3 e 4 motores, aí vem o quinto e o sexto. O contraleme e o leme. O contraleme é um banco de extrema importância também. Por quê? Porque ele pode ajudar o leme nas manobras, dependendo da situação do mar. Se o mar tiver com muita correnteza, muita ondulação, dependendo da situação, o leme vai precisar de alguém para fazer a mesma manobra junto com ele. E aí a gente conta com o contraleme, né? E nos momentos também que o leme acaba fazendo outros tipos de remada mais de movimentação da canoa. O leme é que dá a direção da canoa, né? Isso. Então, às vezes, ele tem que ajeitar a canoa, né? Então, ele tem que corrigir para ela manter a linha de navegação dela, para onde a gente está indo. Então, é muito importante também ter um contraleme que seja muito forte, para ele compensar as pausas que o leme dá quando ele precisa fazer essas manobras, né? De segurança mesmo, de manter a canoa na linha. Então, assim, todo mundo tem sua importância, todos têm sua importância, mas uma coisa imprescindível esse dia eu escutei, agora no estadual eu escutei, mas eu remo muito, eu sou um ótimo voga, eu remo pra caramba, mas o motor não me acompanhou, não adianta nada montar a equipe que o motor não acompanha o voga. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. O voga, ele rema pro time dele, ele rema pra canoa dele, ele não rema pra ele. Eu tô aqui imprimindo o meu ritmo e foda-se todo mundo. Não, peraí, eu tenho que sentir a minha equipe, o meu time. Se eu tô sentindo que não tá encaixando, peraí, vou
gradativamente. Você não tá numa remada e você muda pra outra remada instantânea. Tudo é muito gradual, sabe? Feito locomotiva, sabe? Que vai. É assim. Então peraí, vou imprimir outra remada aqui pra ver se meu time vai conseguir alcançar, né? Então, esse feeling é muito importante, né? Porque não existe, eu tô no Voga, sou a melhor remadora da equipe. Não existe isso. Não existe. Né? Igual a gente até escutou agora na Copinha, vocês botaram a Amber, lógico, também botaram a Amber. Porra, Amber rema pra caramba, Amber é monstro. Mas ela não leva uma canoa sozinha. Ela não leva uma canoa sozinha, sabe? Então é um trabalho em equipe, de conexão, de entrosamento, de sensibilidade, de respeito. Você sente que rola muito essa parada do ego? Ah, rola, amiga. Muito. Rola, né? Muito. Ontem a gente conversou sobre isso, que a gente precisa, enquanto gestores dos clubes, né, como a cidade está crescendo muito e o esporte está crescendo, a gente precisa educar nossos alunos enquanto a isso, porque é muito chato, assim, né, a gente, ouvir coisas que não tem necessidade, porque a pessoa começou a remar tem 3 meses. Sabe, eu remo há 10 anos, eu nunca fiquei cagando. Eu remo há 10 anos, remo pra caraca, sou campeã brasileira. Nunca fiquei falando isso, não preciso. Porque a minha maior adversária sou eu mesma. Com as minhas frustrações e limitações. Então, acho que é isso que a gente tem que plantar pra galera. Galera, somos um time, temos que sair mais amigos do que entramos. Não, e a gente não é máquina também, né? Tem dia cara, que a gente não tá pra aquilo ali. Exatamente. E aí você pega uma competição no dia que você não tá pra aquilo ali, cara, vai dar a porra toda errada. Isso acontece muito, amiga. Isso acontece. Sim. Da gente ir remar, um dia a equipe, aquela mesma equipe, a remada foi top, fluiu. No outro dia, o negócio não encaixou de jeito nenhum. O comando, a galera não entendia, o negócio não fluía. Faz parte. Mas ego é uma coisa que não tem que entrar na canoa. Canoa não tem ego, assim. Isso é uma coisa que a gente tem que... Até falei de respeitar as tradições, é isso. Nossa, eu nunca fui lá, mas eu escuto pessoas que já foram e eles falam que eles ficam super felizes quando vai um remador novo, uma pessoa que nunca teve contato com a canoa. Para eles é um privilégio. Aí eles... É sempre assim, eu me deixo à disposição para te ajudar. Eu me deixo à disposição para ajudar no que você precisar. E esse é o intuito. Né? Para mim sempre vai ser isso. Né, é o que eu prego lá no Trópicas, sabe, galera? Vamos... Para mim, é qualidade de vida, é saúde mental, física e espiritual. É trazer uma outra perspectiva de vida para as pessoas. Hoje a gente até vai sair um conteúdo lá do Trópicas falando do quanto o esporte, o canoa havaiana é um esporte democrático, né? A gente tem pessoas de todos os perfis, mais gordinho, idoso, magro, em tratamento de câncer, fazendo tratamento, usando bolsa de colonostomia. Colostomia, desculpa. Palavra meio parecida, confundi. Não é da área também, né? Não sou, então não entendo. Tem pessoas que fizeram tratamento de câncer de mama. Tenho 3 remadoras assim. Né? Então, assim, tem pessoas bariátricas que fizeram bariátricas. Então, lá tem pessoas curando algumas questões mentais também. Ansiedade, transtorno... Vários transtornos, de crise de pânico. Nossa, e a canoa cura demais, então é isso que eu quero. Eu quero formar, eu quero ter pessoas ao meu lado que sejam minhas amigas, que a gente seja feliz juntos, sabe? Lógico que tem a relação professor e aluno, né, que é importante, mas não tem a canoa, ela é muito mais do que isso, sabe, pra mim. Então é o que eu quero propagar aqui na cidade, no meu clube, para as minhas alunas, para os meus alunos. Que seu clube é bem feminino, assim, né? Sim. Isso é proposital? Não, amiga, nunca foi proposital. Eu acho que é uma coisa que acabou acontecendo naturalmente. Eu sem querer, eu sempre tive... Eu sinto que eu tenho esse propósito, né, de voz, de falar para as mulheres, para as pessoas. E eu acabo, acho que, atraindo muitas mulheres por causa disso, por ser a primeira mulher que abriu um clube aqui em Rio das Ostras, primeira mulher dona de clube, por já fazer leme aqui na cidade há muito tempo, também acho que eu fui uma das primeiras mulheres a aprender a fazer leme. Então acaba que isso também chama, né? Isso dá um estímulo para a mulherada vir e perceber que, cara, todo mundo pode. Todo mundo pode tá ali, fazer leme, abrir clube, só basta querer, estudar, se esforçar. Cara, você faz um giro de boia. Amiga. Você faz um giro muito Eu nunca acho que eu faço bem. Eu sempre saio cheia de crítica, mas eu tô aprendendo. Tô aprendendo com a Melônia, gente. Mas é porque a gente é assim, cara. A gente se cobra demais a ser perfeita, mas não existe perfeição, cara.
Não existe perfeição. Existe o que você faz da melhor maneira naquele dia. Exatamente. Né? E o que a gente tem, né? E ir aprimorando cada vez mais a técnica. Mas tem muito emocional no meio também. Tem, amiga, mas muito. Tu faz um giro de boia do cacete. Eu sei porque eu já fiz esse treino, aliás. Ai, gente, amiga, muito legal, né? Eu amo treino de Fernandinha. boia também. Socorro. Ai, gente, pô, vamos passar um treininho, né? Não tem como. Não, até pros meus velhinhos eu boto. Galera, vamos fazer treininho aqui sim. Vamos botar esse coraçãozinho pra disparar. Vamos trabalhar aí as zonas cardíacas do nosso corpo, que faz parte. Eu fico imaginando 4h50 nesse treino, que já é mais ainda. Nossa, a Roberta fica, nossa, você não tá bem hoje não, hein? Caramba, não tava preparada pra isso. Falei, para de chororô. Cara, a gente sai, mas eu falo, gente, eu tenho que trabalhar ainda, gente. Mas assim, amiga, o intuito do Trópicas não é segregar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito natural, que acaba acontecendo de eu atrair mais mulheres, mas muitos homens também acabam vindo, sim, né? É importante que a gente tenha homem também, sabe? Até pra gente estreitar esses laços e mostrar pra todo mundo que é todo mundo igual, sabe? Que a gente tá ali, que as mulheres são capazes de muitas coisas, os homens também. E é isso, Trópicas, a intenção é essa, é fomentar o esporte, trazer qualidade de vida. Quero competir sim em alguns campeonatos. Acho que isso também é muito importante pro clube. Os alunos acabam pedindo muito também, e também é uma vertente do clube, formar também, não só pro Trópicas, mas pro Brasil, porque acaba rolando muito essa questão de convite, né? Ai, Fernanda, tem alguém que você possa me indicar para remar? Que, né? Então, assim, rola muito. O remador nunca é só do Trópicas, né? Ele acaba. A gente tem que soltar, né? A gente tem que deixar os remadores irem remar em outros lugares, participar de outras vivências e experiências. Isso é importante aí pro currículo de cada um. Qual vai ser a próxima etapa aí que você vai competir? Etapa não, né? Próximo campeonato. Campeonato, amiga. Assim, agora a gente tá meio... Talvez o estadual em Cabo Frio, talvez, ainda não tem nada certo, até porque a Dai tem o quadro de remadores dela e ela convoca através do olhar dela, né? Então, assim, ela vai olhando ali os atletas que ela tem, vai fomentando as equipes dela. Então, o próximo campeonato que talvez role de eu ir é o estadual, que é um campeonato federado. Mas final de outubro. Final de outubro, lá em Cabo Frio. Vai ser lindo, amigo. Imagina! Nossa, gente, Cabo Frio, Praia do Peró. Nossa, vai ser épico, vai ser lindo, 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 lindo. Lá é um marzinho também do caramba. Muito bom, muito bom. Nossa, lá é maravilhoso. Lá deve entrar mais vento que aqui, né? Eu acho que entra sim, amiga. Mais desabrigado lá, né? Mais entra aberto. Sim. Entra sim. Mas tem os campeonatos que não são federados, né, amiga? Que são campeonatos que tem o Circuito Costa do Sol. Eu ainda não decidi, a gente ainda não decidiu ainda se vai, apesar de ser aqui do lado. Tem a nossa Copa 30 Réis, que provavelmente a gente vai fazer outra também. Ainda não sabemos se vai ser, como vai ser. Muitas. Ainda não sabemos ainda, mas tivemos uma reunião ontem que foi muito bacana para fazer o fechamento aí das contas. E também botar as ideias pra frente aí. Acho que vai vir muita coisa bacana por aí. Que venham, muitas coisas Júnior, boas. nossa cidade vai começar também um projeto para crianças de 2 a 17 anos. Ai, que gracinha. Que graça, né? Não, e teve a Remada Kids, tu viu lá? Que gracinha. Cara. Pô, muito maneiro, muito incrível. Legal, a gente poder proporcionar esse primeiro contato aí para eles, deixar eles com gostinho. Mas o nosso esporte é um esporte de pessoas mais velhas. Então, se a gente puder... Se a gente quer que ele cresça e ele evolui, brilhe cada vez mais e vire olímpico, esse é o canal, a gente trabalhar esporte à base, né? O futebol já faz esse trabalho há muitos anos, mas tem muitos outros esportes ainda que precisam fomentar bem. A gente precisa até de ajuda, de patrocínio, de empresas que cheguem junto com isso também, pra gente conseguir desenvolver Não, até porque tem muito potencial, Tem muito cara? potencial. Rio das Ostras tem muito projeto. A Prefeitura de Rio das Ostras tem muito projeto, né? Nossa, são mais de 50 projetos. Tem muito projeto bacana. Tudo de graça, cara. Tudo de as graça. crianças vão, se matriculam e participam de inúmeros projetos lindos. Então a Canoa vai ser mais um aí pra brilhantar, se Deus quiser aí. Rildas, né, cara? Rio das Ostras é uma cidade maravilhosa. É uma mãe, acolhe. Amiga, estamos chegando ao final. Queria pedir a você para tirar o seu Rildas, que você vai colocar outro Rildas. Nossa! Ó,
Nossa, amiga, lindo, hein? A visão aqui. Cara de remadora. Saiu o modo casual para o modo remadora. Fala aqui uma coisa muito engraçada que já aconteceu numa dessas suas competições aí, ou no seu dia a dia na canoa. Ai, gente, aconteceu um monte de coisa. Eu acabei de lembrar uma aqui. Eu entrar na água pra remar e esquecer o remo. Entrei, 3, 2, 1, frente canoa. Entrou todo mundo na água, entrei. Aí eu, ixi, cadê o remo? Ré canoa. E todo mundo ri da minha cara. Já aconteceu também de estarmos no estadual em Niterói, tem uns 3 anos isso. E me deu muita vontade de fazer xixi na hora da largada. E ali uma canoa. Na hora da largada. Eu já tava com vontade, mas eu acho que... sabe aquela... acho que dá? Acho que dá, só que não dava, entendeu? Não dava, porque o camelback tava cheio de água. Como é que eu ia beber mais água? Não ia dar. Tem que fazer xixi dentro da canoa, não tem como, né, amiga? Ia ser assim, lindo, né? Todo mundo remando com o pezinho. Não dá, né? Aí... Não, gente, não, pelo amor de Deus. Não, e xixi de remador com isotônico, com não sei o que, com palatinose, com não sei o que lá. Você imagina a cor do xixi, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Socorro. E aí alinhou as canoas masculinas, deram a largada e eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu quero fazer xixi. Falei, galera, pelo amor de Deus, sentei na borda da canoa, protege a ama aí, virei o bumbum pro lado na borda e fiz xixi ali mesmo. Dei aquela molhada assim na calça. E bora, alinhou e largamos. 10 km, 30 km. Vambora. Na bexiga vazia, meu amor. Porra. Melhor, vamos, né, gente? Melhor, por favor, né, amiga? Não dá. Você fez um favor pra galera da canoa, né? Um favor, lógico. O que te deixa numa relax de Rildas? Ai, amiga, numa relax de Rildas, é eu acordar cedo, no silêncio, ainda tá escuro, pegar meu óculos, pegar meu remo, ir pra minha base, montar minha canoa, ir para aquele mar, ver o dia amanhecendo com essa nuance de cor incrível que o céu tá de outono, lindo. Acho que qualquer estação, né? E dá aquela remada que você sai da água com aquela sensação de caraca. E hoje eu remei bonito, a canoa encaixou, aquele momento mágico, que eu falo que é a hora mágica, né? A hora que o dia tá nascendo, a hora mágica. E você sai da água, chega na areia, todo mundo se cumprimenta com a energia lá em cima, e você olha o relógio e fala, caramba, são 8 horas agora. Então, tipo, você já viveu um mundo dentro de uma manhã, como diz nosso querido amigo Armandinho, meu amigo e seu namorado. Vamos viver 3 dias em um dia. E é tipo isso, cara. É isso. Essa é a sensação que a canoa dá, que a gente tá viva. É verdade. Isso é a maior relax pra mim. Que coisa maravilhosa. Coisa linda, né, amiga? Muito obrigada por ter vindo. Amiga, amei. Uma honra imensa, muito sucesso pra você, pra sua caminhada, para as suas experiências, porque, cara, a gente te ama muito e a gente quer ver você cada vez voar, cada vez mais. Ah, vamos juntas, com certeza. Não vamos? Vamos. Fala aí pra galera, quem quiser remar contigo lá, como é que funciona e fala o seu Instagram. Quem quiser conhecer o Trópicas Vaar, vai ser uma honra receber vocês lá na base. O nosso berço fica em frente à concha acústica, tá? A gente tem aula de terça a sexta lá no Instagram, Trópicas Vaar. Tem o link do meu número de telefone, então é só clicar lá e agendar a sua aula e viver essa experiência maravilhosa. Experiência maravilhosa, gente. Convido vocês a participar, porque é demais, é bom demais. É demais. Obrigada, minha amiga. Beijo, galera. Até a próxima, tchau.